Bom dia, gente. Nós vamos começar a nossa live dessa sexta-feira. A gente vai receber aqui a professora Joana. Vamos esperar que as pessoas estejam chegando para eu começar a falar, né, e se apresentando. Já está entrando umas pessoas, né? A Valéria, a Cecília, a Nanda. Então sejam bem-vindas à nossa sala, à nossa live. Eu estou esperando a Joana chegar. Bem-vinda, Giovana, para a gente poder começar a falar um pouco sobre o yoga e quais os benefícios dele nesse momento da quarentena, né? Nesse momento em que a gente está em recolhimento social, como é que o que é o yoga, no que o yoga pode nos ajudar, como é que a gente trabalha essa filosofia. Ó, tô vendo que a Joana acabou de entrar, então vou convidá-la para participar da live com a gente. Live, aguardando por ela. A Mari entrou. Oi, Joana. Oi, gente, bom Oh, dia. bom dia. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, para a gente começar a conversar sobre a yoga. Tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Joana Saunders, eu sou professora de Hatha Yoga e Vinyasa Yoga. E eu tenho também outras formações na área da saúde. Sou formada em educação física, trabalho com treinamento e também no lado artístico, eu também trabalho com dança. Então, acaba que tudo também vai se conectando um pouquinho, a gente vai conseguindo integrar esses elementos na mesma sintonia. Mas no momento, né, através do Armazém, a prática hoje é de yoga. Uhum. Então, conta um pouco pra gente o que é o yoga, qual é a filosofia do yoga? Então, primeiramente, né, a gente resolveu trazer esse tema assim de os benefícios, né? E acredito que muita gente já viu muita coisa, já leu muita coisa, já tem muitos artigos e, enfim, pesquisas científicas, mas é tão mais complexo, né, mais por trás, que essa pergunta do que é o yoga, eu acho que ela é extremamente pertinente, porque é o início mesmo, para você entender de onde é que vem tantos benefícios e como que a gente consegue inserir isso na vida, né? Não se trata só de uma atividade, né? Então, vamos começar do começo. Eu acho Não é uma que atividade física, né? Yoga não se resume é, a é fazer físico, ele é também, né? também Pode isso. ser. Ele tem esse seu elemento, essa sua proposta, porque a gente sabe da importância da prática para a saúde física mesmo, do funcionamento do corpo. E eu vou explicar mais na frente, assim, o principal objetivo disso. Mas a gente não fica só aí. É um alongamento. A gente não é só ter o pulmão funcionando e o coração batendo e o cérebro ok, né? Não se trata só disso, a gente já sabe, para se manter bem e para viver bem, ter qualidade no seu caminhar da vida, né? Então, vamos lá. O yoga já vem na sua própria definição enquanto nome, nas definições que existem, trazendo essa carga da filosofia do que ele prega, né? Do que é ele. Uhum. Não se trata de religião. Existem religiões que aparecem no decorrer de quando você vai estudando, mas é por conta do local, do período, de quem começou os estudos. Então, mas não é algo vinculado. É totalmente diferente a espiritualidade da religião, né? Então, é muito importante a gente separar essas coisas para poder entender mesmo yoga, porque muita gente tem um bloqueio por conta disso, né? Traz essa mistura, né? Faz essa mistura. E então, na tradução, yoga significa união, significa religar, certo? Então, são palavras bem fortes, assim, entre outras que dão esse mesmo conceito. Mas unir o quê, né? Religar o quê? Unir o que a gente tem da nossa alma, da nossa essência, de volta para o todo, para o que é absoluto, para o que é o universo, aquele conceito de que todos somos um. Então, a proposta do caminho do yoga é esse religar.
né? Te trazer de volta para o caminho da essência, ligar a sua matéria com a sua alma, com o seu espírito, reconectar, né, nas coisas. Mas existe outra definição mais conceitual, assim, dos livros, dos textos antigos, de mais de 2000 anos, os sutras, que fala do... Ele enxerga, né, e define o yoga como um cessar das perturbações, das modificações da mente. Porque para você conseguir entrar, se observar, se encontrar e fazer toda essa união, seja num momento de prática parado, ou seja no dia, você tem que conseguir se distanciar dessas armações da mente, né? Desse excesso de informações da mente. Então, ele é definido como isso também, como você cessar. É um mar muito agitado, nossa mente, e o yoga, ele quer cessar, ele quer acalmar. Existe uma analogia, eu vou falar de forma simples, dessa da água. A gente tem por exemplo, um frasco ou um mar mesmo com água bastante agitada e você não consegue ver o que tem lá embaixo. Por causa dessa agitação, a luz não penetra, você não enxerga. Então a gente quer cessar a mente, cessar esse mar para que essa luz penetre e a gente veja o que é verdadeiro, né? Sair dessas ilusões, não é nem figurativo, é real mesmo, sair dessas ilusões, porque muito é a nossa mente que prega, né? É a nossa mente que distorce. Muitas coisas é a nossa interpretação do que está fora, aquilo não é de verdade, né? Na própria psicologia tem e você está falando e eu estou pensando em algumas práticas, algumas, né? Acaba vindo, né? Porque aí entra na minha área, né? Algumas intervenções, algumas práticas que envolvem esse processo de você deixar fluir mais, ao invés de ficar lutando contra os seus sentimentos, contra os seus pensamentos. Na verdade, tomar consciência deles e ter autoconhecimento, tomar consciência deles e deixar que eles aconteçam de forma mais fluida, sem precisar ficar refém deles. Acho que esse é a questão, não é você brigar, mas é você não virar refém, não ficar sob controle. E a meditação também traz essa prática, né? Também traz essa proposta, né? Porque, em outras palavras, assim, o que você está dizendo é isso. Existem os pensamentos, existem as perturbações, existem o excesso, né? As modificações da mente ali o tempo inteiro, porque é normal. Não tem como 100% você não ter, digamos assim. Só que aí isso cria essa névoa. Só que você não pode rejeitar ao ponto de ter aversão àquilo ali, porque aquilo é real, aquilo é uma parte de você, mas não é você. E nem criar também apego, né? Justamente, entender que aquilo faz parte, que aquilo existe, mas que não lhe define, que não é você e que é momentâneo. E que você não precisa responder sob o controle daquilo, né? Você não precisa agir em função nem deve, né? Porque justamente não lhe define, nem deve. Só que isso também faz você projetar no seu meio, nos outros, essas visões, né? E aí continuam essas ilusões que a gente chama, essas distorções. Então, o yoga e o caminho do yoga é literalmente um convite a isso, né? O objetivo principal essa que fala de Viveka, que é uma pureza que você traz o discernimento do que é matéria, do que é ilusão, do que é distorção e do que realmente é você em essência. Então, esse convite de retorno à essência e que você traz diversos caminhos para você conseguir distinguir isso. Porque a maior parte do tempo a gente não consegue separar, né? Então, é uma proposta de um caminho e também de uma vivência. Por isso que é muito complicado estar aqui só falando, né? Pode perguntar a qualquer professor que vai fazer. Você precisa viver, você precisa experimentar, você precisa praticar. Eu ouço muito isso, viver o yoga, né? Não é só a prática. E ele vai dizer assim, como é uma aula que você tem que fazer. Não é fazer uma aula, né? Você tem que praticar a aula e a minha experiência é diferente da sua. A sua experiência hoje vai ser diferente da experiência de amanhã ou da que foi ontem. Então, a gente não pode dar muitas definições, né? É vivência.
A Jaque está aqui falando que tem que voltar a praticar yoga. É isso mesmo, Jaque. E como é que essa filosofia é usada na aula? Como é que a gente coloca essa prática dentro da aula, né, no tapete? Né? Como é que você leva essa filosofia para o tapete? Por exemplo, na Hatha, que é a sua prática. Né? Como é que é isso no tapete? Todas as práticas, as linhas de trabalho, digamos, físico, assim, de proposta de aula, digamos, né, do yoga, elas vão abranger todos os pontos importantes para esse caminho. Por exemplo, nós temos essa autorrealização, né? Essa consciência plena, essa atenção plena, essa autorrealização que a gente busca. Vão ter vários caminhos para chegar nela, dentro do próprio yoga. Você pode fazer através só da meditação, como tem o Hatha Yoga, que envolve meditação, mas envolve o trabalho do corpo. Tem através de caminhos que é só de estudo, de autoestudo, de conhecimento, de leitura, enfim. Mas todos buscam isso. E aí, para anteceder e explicar o que a gente trabalha na prática, existem os 8 passos dessa autorrealização, que também estão nos textos, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, dos 8 passos de Patanjali para a autorrealização. Então, conta pra gente um pouco desses 8 passos. Tá. Esses 8 passos a gente consegue, quem já praticou, até visualizar na própria aula, né? Nós temos o início, que é o alicerce de tudo, os yamas e niyamas. Eles são condutas éticas, morais e disciplinares. Eles são para todos. Isso é independente. Isso é uma coisa muito linda do yoga, que ele é muito democrático. E ele é muito para todo mundo mesmo, independente de corpo, de mente, de restrições, tanto na prática como na filosofia. Por exemplo, nos yamas a gente tem as condutas morais, éticas, de coisas que a gente não deve fazer. E a primeira, que acaba estando inserida em tudo, é o ahimsa, é a não violência. Então, começa daí. Esses benefícios que a gente quer falar, essas mudanças no estilo de vida, começa já dessas condutas externas que a gente tem. O ahimsa, não violência, é em tudo. É não violência com você, com seu corpo, com seu espírito. É não violência com o outro. É não violência com o meio. Pode ser através da alimentação. Pode ser através das suas escolhas, de com o que você trabalha. Se aquilo gera violência ou não a alguém ou a você mesmo. Por exemplo, você querer praticar intensamente, mesmo às vezes quando seu corpo está pedindo uma calma porque você não dormiu bem ou porque você está doente. Será que a prática naquele momento, daquela forma, ela é ideal ou você está se violentando? Né? Então, é um conceito, é uma conduta que ela é base para todas as outras, para o comportamento humano e que é a chave, a primeira desses 8 passos. E existem outras, tá? Eu vou só dar um exemplo para ser mais rápido. Tá. E existem os niyamas, que já são coisas que você deve fazer, tá? E aí, disciplinas, como um dia desse eu estava comentando sobre tapas, que é o alto esforço. A gente tem condutas que tem que ter para que as coisas funcionem, para que as coisas caminhem, para que a gente evolua, né? Não vai ser naquela história como agora, nesse momento que a gente está vivendo da quarentena, do recolhimento, do isolamento. Não é na zona de conforto ou se estagnando que as coisas vão acontecer, vão se transformar. A gente tem que ter etapas, a gente tem que ter alto esforço, buscar essa disciplina para poder continuar se transformando, né? Então, vem essas condutas e vem os asanas, que é a prática física das posturas. O terceiro. Então, ele já comenta por quê? Como que você vai passar horas meditando e trabalhando esse cessar das modificações da mente se você não tem condição física para isso? Porque você não consegue sentar, porque o corpo não está funcionando bem, as glândulas, os hormônios, porque você não consegue estar ali em plena saúde. E aí tem a Larissa está perguntando aqui, ela diz que tem muita vontade de começar, mas acha que vai ficar perdida nas aulas, se ela não vai ficar perdida nas aulas quando começar. Não, porque todo professor conduz, e ele sempre vai saber quando tem gente nova também, todo professor vai conduzir ali, especialmente dando atenção nas situações necessárias. Ele vai explicar para o aluno o que ele precisa fazer, o que é importante, existem os ajustes, as variações. A gente sempre explica cada passo a passo, o que significam as coisas que a gente está propondo. Então, esse ficar perdido é um receio
até uma antecipação do futuro, né? Já Já é uma resposta, tem né? necessidade, que nem se preocupe, assim, realmente faz parte do processo a gente dar todo o passo a passo. Muitas pessoas criam até uma impaciência, né? Aquela história de, ai, não posso fazer yoga porque não consigo, não consigo. Porque tem que ter essa calma de se escutar, de escutar o professor, de esperar, de perceber. Então, nem se preocupe, parece assim. Isso é bem pautado, bem reforçado assim para quem está guiando. O Anderson trouxe uma outra pergunta que o que é a rata, né? Como é que é a prática da rata e quais se tem outros tipos, né? Tem. Sobre a rata e quais Tem as o Hatha modalidades Yoga, de tem o yoga. Ashtanga, tem o Vinyasa, tem o Iyengar, que é uma prática também com acessórios, que busca bem essa coisa do trabalhar o seu corpo, a sua saúde, de corrigir até problemas físicos mesmo, assim, bem direcionado, que usa aquelas cordas, usa cadeira, outros elementos, né? Existe o Kundalini, que já é uma prática que envolve mais um trabalho energético, através Eu de nunca ouvi falar. técnicas de respiração e de mantras e movimentos junto com essa respiração. Então, tem um leque bem legal, digamos, de modalidades que você pode encontrar num espaço e que vai te levar nesse caminho, digamos, físico, né? Mais dentro do caminho do yoga. Falando sobre o que a aula do Hatha complementa e lembrando dos 8 passos, a gente entrou no asanas, nas posturas, né? Mas depois, logo em seguida, a respiração, que são os pranayamas, porque aí você vai trazer como que a respiração vai ser um instrumento de você se manter presente, um instrumento de acalmar sua mente, de acalmar suas emoções, né? Então, a gente vai exercitar e tem todo o ganho fisiológico de condição pulmonar, da própria respiração interferindo na função cerebral. E daí a gente vem para o Pratyahara, e que é tão legal que o significado de Pratyahara é recolhimento. É o momento que a gente tem que isolar os sentidos externos para que a gente consiga se interiorizar. Para que daí venha a concentração, a meditação, que são os outros 2 passos da autorrealização. E o último é o Samadhi. O Samadhi é essa absorção total do que aquilo que você estava focando em meditar. Você tem um ponto, você tem algo em especial que está meditando e buscando com a meditação, certo? E daí o Samadhi, que é ali aquele apogeu, o último da absorção dessa meditação, né? A absorção plena disso. Então, e esses passos a gente vai conquistando com a prática, né? Não é assim, eu vou praticar hoje e já vou atingir esse processo, né? Até porque todo dia é um dia, a gente é mutável, a gente o tempo inteiro tá diferente, porque coisas diferentes acontecem com a gente, coisas boas, coisas ruins. Então, é o que a gente fala, pratique e tudo virá, tudo vem com a prática. Então, constantemente, seja falando da Hatha Yoga, da aula, seja com todos esses outros pontos, porque a gente chega na aula, então vamos lá, bem técnico. A gente vai ter um momento de trazer a mente para o agora, para já ir acalmando essas perturbações. A gente vai ter um momento dos mantras, que entoar os mantras são frases, afirmações positivas para aquilo que você deseja internalizar, para aquilo que você deseja mover o seu corpo para isso, a sua energia para isso. Então a gente vai ter esse momento, a gente vai ter um momento das posturas, que são benefícios psicofísicos, a gente tem os benefícios de estar ali, como a gente falou, de alongamento, de funcionamento das glândulas, porque muitas posturas você gera massagens nos órgãos e nas glândulas, melhorando o funcionamento. E aí você também tem o benefício da circulação, do relaxar, e por aí vai o benefício emocional, porque vai se transformando. Muitas posturas, cada postura, né, estimula um ponto energético do nosso corpo que vai influenciar nessas emoções e nas nossas predisposições às emoções. É muito complicado, às vezes, falar de energia, porque as pessoas criam um estereótipo, né? Uma coisa assim, energia esotérica, tudo.
Mas a física quântica, a gente não é feito de átomos, de moléculas, lá no finalzinho, assim, quando a gente destrincha tudo. A gente não é de energia, a gente quando tem contato com algumas coisas, com campo elétrico, a gente, né, os pelos sobem, tem tudo isso. Uhum. Então, a gente é energia. Então, em física mesmo, o nosso corpo vai reagir de forma de estímulos energéticos. A gente vai passar para o outro como a gente vai receber. Então, as próprias posturas, nós temos vários pontos e tem os pontos principais desses acúmulos, centros energéticos, e isso também vai afetar, né, no nosso corpo. Então, afeta de forma física, de forma mental, de forma emocional e de forma energética. Uhum. Então, mais uma vez, o lindo é porque a gente está ali desenvolvendo e praticando e cuidando do corpo de uma forma holística. A gente não se restringe, a gente não limita, a gente não define como um segmento, né? A ideia e a proposta é abranger tudo. Claro que cada prática, cada dia você se envolve de uma forma e o seu progresso é muito particular. Mas... Você falou uma frase que que eu fiquei com ela marcada, né? Com treino tudo vem. Eu acho que isso é para a vida, né? O yoga é um treino para a vida, eu diria, né? Porque ele vai te ensinar a lidar com muitas situações fora da prática. Né? Por E aí, exemplo, ver o yoga fora da prática, né? isso, a gente fala, né? A prática ali, o tapete é uma prática para real vivência é fora dele. É quando você sai. O yoga começa quando você sai da sala, digamos assim, né? Porque é a hora que você vai trazer isso para o seu dia a dia e aí os benefícios vão se permanecendo. Não é ali uma hora que você, tive o benefício de uma hora. Não. Ali você treinou como ter esses benefícios, absorveu alguns e vai dar continuidade fora para que o dia inteiro você esteja se beneficiando. E aí você vai se transformando e transformando sua vida mesmo. Parece assim, né? Muito utópico e tudo, fantasioso, mas é real. Porque Existe esse relato, né? Muitas pessoas relatam que o yoga transforma a vida delas, que elas vão passando por um processo de transformação. Como é que isso acontece? Assim? O que a gente está numa fase de transformação forçada da vida, né? Né? A gente está recluso em casa e está nessa quarentena. Então, como é que o yoga pode, né, ajudar a passar por esse processo de uma forma mais tranquila? Tem algumas perguntas aqui que aí eu vou fazendo. Tá, pode fazer. Tá? Então, é por aí, assim, se a gente relembrar o que eu falei dos passos, e principalmente dos yamas e niyamas, que são atitudes externas, né? E que você leva para qualquer segundo da sua vida, você pode levar. Porque aí no tapete, isso é muito de atitude na vida. Não, no tapete, se você não busca a não violência, você muitas vezes fica, eu tenho que fazer aquela postura que é incrível, a blogueira fez, e, né, e meu professor fez, e eu tenho que fazer, aí se machuca, não está preparado, né? Nem percebe, nem para se perceber durante a postura, porque você não consegue nem ficar direito, é só o tempo da foto. Então aí você está se violentando de uma forma. Então, se você pegar todos esses segmentos dos 8 passos, e principalmente os de conduta, é transformador. Porque você vai transformando todas as suas ações, não é só ali o momento, né, do tapete. Então, assim, as pessoas que vão ao tempo experimentando, o primeiro impacto é o de cessar. Todo mundo fala, caramba, eu fiquei tão relaxado, tão mais calmo, sabe? Ah, uma amiga falou esses dias, Joana, meu avô faleceu, e quando eu fiz a meditação, os áudios e tudo, eu fiquei tão melhor, eu fiquei tão mais tranquila, tão mais calma. Então, é um relato, acho que imediato, assim, por causa do cessar das modificações, né? Dessa intenção de dar um time para esse turbilhão de coisas que muitas vezes não são reais e estão preenchendo, né, nossa mente. Principalmente essa ansiedade e medo das coisas futuras, que a gente não tem menor controle. Que é o que a gente está vivendo muito agora nesse Está processo da vivendo quarentena. agora. Né? Não é que você não vai ter planejamento, não é que você não vai ter um cuidado com o que pode vir pela frente e, é o agora. Não é por aí. Você vai continuar tendo todos esses cuidados porque lá nos niyamas e yamas
vai ter todas essas condutas e você vai se preocupar. Mas o que você pode fazer agora em recolhimento? É cuidar da sua saúde? É cuidar da saúde do outro da forma que você pode? É aproveitar oportunidades? Cara, eu tô em casa. Então, assim, você vai existir um planejamento, mas vai viver agora. O que você pode fazer agora? Porque senão você passa tanto tempo pensando no que vai ser para frente e que nesse agora que você pode modificar esse futuro, você não faz nada. Ou então faz tudo errado, porque você nem pensa no que está fazendo. Então, a gente, quando o yoga prega o agora, a presença, o estar presente, a consciência no que você está fazendo agora, ele traz uma eficiência para as consequências futuras muito maiores, né? Sem você precisar ficar naquilo lá na frente o tempo inteiro, que só gera ansiedade, medo, às vezes até raiva antecipada, é aquela história, morrer de véspera, né? Então, assim, para esse momento. Tem uma frase que diz: eu sofri muito mais pelos problemas que eu imaginei do que pelos que de fato aconteceram, porque é essa nossa antecipação, né? De estar o tempo lá na frente e criando várias historinhas. É como se a gente criasse vários roteiros. Não, isso é com todo mundo. Dentro desses roteiros, né? Você às vezes se pega, parece uma novela. Eu uso muito o negócio da novela. Quando você se pega, você já imaginou uma cena que aí quando você para, você fica, calma, pera, eu tô viajando o filme inteiro que não faz sentido nenhum. Aí você, é normal. Só que você se perceber e você falar assim, cara, esquece isso, para, isso, eu tô viajando mesmo. Então, se traz para agora. E agora? O que eu faço? Tô sem trabalhar? E aí? Certo. Para frente, não sei o que vai ser. Mas agora, o que eu posso fazer para, no mínimo, o para frente ser positivo? Para o agora eu me sentir bem. Vai ser o quê? Vai ser estudar mais naquilo que é do meu trabalho, vai ser experimentar coisas novas, eu me perceber e refletir se aquele trabalho é o que eu realmente estou buscando, se é a minha forma honesta do que eu quero para a minha vida e se questionar, essa introspecção. Essa palavra recolhimento, ela é muito especial, porque é uma proposta até. É aquele forçado que você falou, mas o nome diz como uma proposta para todo mundo. Eu não gosto muito do nome isolamento, por isso que eu troquei propositadamente para recolhimento, né? Sei que comumente as pessoas estão falando isolamento, mas eu acho que o isolamento ele envolve você tá sem contato de toda forma com as pessoas. E a gente tem a possibilidade de ter contato, como a gente está tendo agora, por essa live, por meios online. A gente tem formas de contato que não necessariamente. E sabe o que eu já escutei, Denise? Você é a sua melhor companhia. Então, mesmo que você, por algum momento, algum dia, que às vezes você fique 100% só, se isole, faltou a internet, nem sei. E existe esse isolamento, isolamento não é ruim. Porque você, com certeza, está faltando contato com você mesmo. E nós somos nossa melhor companhia. A gente é um mundo de possibilidades e um universo muito inexplorado, porque a gente não para se imergir, né, nesse sentido. Então, mesmo que você aí esteja passando por uma condição de muito maior isolamento do que outras pessoas, não é ruim, entende? É como a gente encara, mais uma vez, a nossa percepção distorcida de algo externo, porque é como a gente se sente naquele momento. Então, a gente reflete como algo muito ruim, mas não é. Quando você falou de ficar consigo, olhar, você tem um meme rolando que disseram para aproveitar esse momento para me conhecer. Pronto, já me conheci, sou insuportável, vamos para a próxima. Que é um pouco essa fuga mesmo das pessoas, né? Essa esquiva de entrar em contato consigo, de se olhar, de ver que a gente tem pensamentos e sentimentos de todas as formas, de todos os tipos, e que isso não sem julgamento, né? Que não tem o bom ou ruim, o certo ou errado. Você, como tu falou, sem julgamento, desculpa, é porque foi um gancho aqui. Você tem que passar por esse processo sem julgamento. Das coisas ruins, das coisas boas. A gente diz que é ruim, né? Mas a gente só tem o que a gente precisa para aquele momento. Pode ser que mais para frente mude o que a gente precisa e venham outras coisas. Mas no momento a gente só tem o que a gente precisa, o que é necessário. Então é um momento de se observar, mas de se acolher, de se respeitar. De se cuidar.
de se cuidar, para que você se perceba. Porque também se você criar aquela condição de apego e aversão, você cria névoa de todo jeito e não adianta nada. Né? Assim, nesse sentido de se perceber. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem algo que quando a gente faz, assim, você esquece todo o resto. Parece uma meditação na hora que você está fazendo aquilo, porque você se sente completo. Então, com o nosso ritmo de vida, cada vez mais a gente nem percebe o que que faz isso na gente, o que que traz essa sensação de contentamento e de inteireza, né? Digamos assim. E esse é o momento, talvez, para isso, de você perceber e ver, sabe? Ao longo do Esse momento de processo. recolhimento pode ajudar a gente a descobrir o que traz isso, né? Às vezes tem gente que senta e vai, vamos refletir. Tem gente que não, você estando pelo menos aberto, já é um primeiro passo, as coisas virem, os pensamentos virem. E aí você vai acolhendo. Vai ter aquela hora de desespero, que você, não quero nada, sou chata e não quero saber, sou insuportável. Mas vai ter aquele momento de, cara, do nada, assim, você nem espera. Só que você precisa se propor, você precisa se abrir para isso, né? E na prática, né, voltando assim do Hatha Yoga, por exemplo, né, mas todas as outras práticas, a gente vai ter todos esses momentos que vão ser prática para que a gente consiga absorver e desenvolver isso ao longo do nosso dia, né? E aí vai transformando. Por exemplo, eu anotei aqui um negocinho legal, a respiração. A gente começa a respiração na prática como um instrumento, né? Para acalmar, para trazer a consciência. Aí essa respiração acalma a mente. Do que ela acalma a mente, as nossas emoções vão se controlando, porque a gente vai tomando mais consciência, entendendo o que é real, o que não é, e ela vai se acalmando. Do que essas emoções vão se acalmando e se dispersando, a gente começa a ter um controle fisiológico de um melhor funcionamento. Os hormônios que são liberados são diferentes, as glândulas vão funcionando diferente, o coração vai batendo diferente, porque ele reage, né, a tudo isso. E aí você vai tendo esse benefício fisiológico, tanto do controle das emoções, da mente, da respiração. E a sua respiração se torna mais eficiente, se torna mais benéfica para você. Então a gente tem ela como instrumento para o bem, e tem ela, se a gente observar, como consequência do que aconteceu com você. É quase um ciclo, né? Assim, ela é um instrumento para eu me controlar, digamos, em termos de mente e emoção. E ao mesmo tempo, se eu parar para observar minha respiração, eu posso perceber como que eu estou ali. Então, ela tem esses dois caminhos. Não sei se eu fui confusa. Não, foi não. E é isso. E a respiração é nosso guia. Às vezes a gente esquece que respira, né? Deixa... Sim. Se envolve nas atividades, nas atribulações e esquece que está ali respirando e que é ela que nos mantém viva, nos mantém no eixo e nos mantém encaixados. Na própria postura, no asana, quando a gente está sem respirar, bloqueou. E aí, isso aí tá certo? Por que eu tô bloqueando? É um esforço, então eu deveria estar fazendo aquele esforço todo, já que eu não vou conseguir respirar. Ou então, não, me deu uma angústia nessa postura, porque às vezes não é limitação física, é emocional. Aí me deu uma angústia, eu parei de respirar, nem me percebi. Pera, tá, como que eu vou passar essa angústia? Eu vou começar a respirar. Aí você permanece ali na postura e volta uma respiração consciente, e aí a postura vai ficando mais fácil, você vai se acalmando. Então, é dois caminhos assim, né? Que vai e volta. E na prática a gente faz muito isso. Você vivencia, né? Tem gente que não faz posturas porque sente uma angústia muito grande. E quando vai ver mais lá na frente, ela descobre o porquê. Às vezes em terapia e às vezes em introspecção mesmo, reflexão. Gente que caiu quando era pequena, de uma altura muito alta e não consegue fazer as posturas que tem risco de queda, assim. E aí não faz. A pessoa é forte, tem alongamento, não faz. Não consegue nem começar. E ela não sabe por quê. E aí você vai trabalhando, nem você sabe. E uma hora ela mesma se percebe e lembra e chega dando um relato ou comenta. Então, assim, existe tudo isso envolvido numa prática. E que tudo é a isso vai dedicação. refletir no seu dia a dia. Então, por isso que transforma. Porque, realmente, tem uma frase que um professor falou.
a gente passa de um estado de estar para um estado de ser, através da prática do yoga. É bem profundo, assim, entendeu? Mas é por aí, né? A gente está ali no tapete, a gente está daquela forma, mas ele mexe com a gente de uma forma que vai para esse ser, né? Essa transformação. Então, O Anderson inúmeros perguntou, benefícios, assim. o Anderson perguntou aqui se qualquer pessoa pode fazer yoga. Pode. Qualquer pessoa Pode. pode, né? É democrático demais, mas é importante, como a gente conversou antes, até os pontos, né? Que você, por exemplo, para gestante, você entender. O ideal é uma turma de gestantes, até pela relação que você vai ter com outras que estão passando a mesma situação que você, né? Entre aspas, assim, a mesma situação de vida. E o professor vai fazer tudo, ou a professora, para aquele momento que você está vivendo. Esse é o ideal, ou particular, né? Mas numa aula, tem gente com hérnia que faz a mesma aula com gente que não tem gente com dores, tem gente que nunca fez. O importante é o professor saber, e aí ele vai lhe conduzir. E acho que aí a gente vai para os ajustes, né? Acho que aí a gente vai para a pergunta da Larissa, que ela disse como é que ela pode, ela está pedindo, né? Pode compartilhar dicas de como começar nessa quarentena? Alguém que nunca fez yoga, mas pretende começar nessa quarentena, né? Como é que... A Larissa até me perguntou também sobre para criança, né? Que aí é outro grupo que você fala, e criança, entra nisso? E a gente tem esse grupo de criança lá no Armazém, inclusive. No espaço Armazém, tem a turma para criança, porque é como a gestante. Você consegue direcionar e tornar o ambiente muito mais favorável para aquela fase de vida. Mas tem crianças, dependendo da idade, que pratica com a mãe, com os pais, que faz uma aula ali com um professor particular e faz para a família inteira, e isso é super possível. Mas você vai direcionando e transformando o ambiente mais favorável para a criança, que na turma é mais divertida, ela está com outras crianças, né? Para começar, a gente tem muito material, digamos, online, né? Assim, ou fotos, livros, vídeos, áudios, muitos bons, mas também é muito delicado, porque é indiscriminado. Você vai para um vídeo que é mais avançado, vai para um vídeo que é iniciante, mas não é o seu iniciante, porque você tem uma restrição. Então, esse momento, como tem muitas lives, muitas palestras, aulas gratuitas, meditações gratuitas também, todos são formas de se conectar com esse caminho do yoga. São oportunidades de você conhecer, de você experimentar. O mais importante é você ter essa consciência de se respeitar. Eu não consigo fazer aquilo ali nesse momento. Não é que você nunca vai conseguir. Eu não consigo nesse momento. Então eu vou ficar aqui nessa postura que eu consegui até a próxima acontecer. Ou então eu só consigo até aqui. Então eu vou me manter nesse alongamento até esse ponto e ficar respirando nele, fazendo todo, porque a postura ela tem seu benefício desde o início do processo. Não é que você tem que fazer que nem um mestre para poder ter o benefício dela, né? Isso é conquistado. A gente tem que ter muito essa paciência, aí vem a persistência, a dedicação, para ir conquistando as coisas, né? Esse imediatismo que a gente tem não leva a nada, porque é o caminho, né? O caminho é o que enriquece, né? Então, para quem nunca começou, existem materiais, mas eu recomendo você sempre falar com algum professor perto seu ou se matricular num espaço que você vai ter uma orientação mais adequada. E aí você faz uma comunicação mais direta e aí você vai ter um retorno mais específico para o que você precisa no momento. Mas também... tem alguns espaços, né? O Armazém tá fazendo isso e tem outros espaços também em Fortaleza, mas o Armazém a gente está com as aulas online, são aulas vivenciais, né? Por streaming. A Joana, inclusive, tem uma turma que o professor vê o aluno fazendo a prática e aí pode acompanhar, pode orientar. É claro que não é igual pessoalmente, mas chega o mais próximo possível, porque o professor consegue ver a postura do aluno e aí dá a orientação de como ele deve fazer, se ele deve continuar, se ele deve ficar ali naquela postura. Isso, E quem é mais está adequado começando para o momento, né? Exato. Que a gente está vivendo.
E quem está começando, o ideal é ter uma conversa antes com o professor, fazer uma anamnese e daí entrar para a turma para poder seguir as orientações e estar sendo acompanhado de forma mais direta. E aí pode ser assim, pode ser em aula particular, para começar de uma forma mais segura, né? Exato. E assim, não tenho como pagar ainda, ou então me sinto insegura mesmo, que a própria insegurança te bloqueia para as posturas e para os alongamentos, né? Não me sinto segura, não gosto, não quero. Existem áudios, existem vídeos que são só de respiração, de meditação, porque tudo isso é o que a gente fala, é para se preparar para a meditação, né? É uma boa E, forma para começar, né? Só a aí meditação é uma boa, só que é muita coisa, mas é uma boa forma para começar. Né? é a melhor forma de começar a se conectar, porque através da respiração você já vai se perceber, você já vai perceber até se não consigo ficar 5 minutos sentada. Então, assim, dói aqui, dói ali, e aí você vai se percebendo, Coça. você coça, você tudo. E aí você vai ver, cara, preciso alongar. É perna que dói mais, não, meu pescoço, uma tensão. Então, até isso te traz uma vivência não só mental, emocional, mas física também, que você se percebendo vai te abrir os olhos para o que você realmente precisa. E quando chegar o momento, você inicia as práticas, você procura um professor, que é o que a gente recomenda, que é o ideal. Não posso chegar aqui e dizer, faz aí vídeo do YouTube. Né? É tão aleatório, mas tem gente que faz. Você pode tentar fazer, não sei, mas pôr sua conta em risco de como você vai expor o seu corpo, né? Então, se você fizer, que é o que está ao seu alcance, eu acho que experimente, mas vá se respeitando, com a responsabilidade sobre você, né? Que é o que a gente tem que ter sempre. Assim, essa consciência, essa responsabilidade, esse cuidado, esse carinho com a gente. E não porque eu tenho que fazer aquilo completo, senão eu vou ficar frustrada. Por quê? Né? Se é a primeira vez que eu estou fazendo, se eu estou experimentando, se eu estou conhecendo, cada dia é um dia, a gente se sente diferente. Outro dia eu dei uma prática de manhãzinha cedo e, caramba, não consegui fazer o alongamento que eu faço à noite. O corpo tá diferente, então tudo isso faz diferença. Aí você vai se respeitando, se percebendo e vai entendendo como o seu corpo acontece durante o dia, porque que à noite eu não consigo meditar, de manhã eu consigo, vai encontrando seu horário. Mas hoje não consegui praticar, mas posso meditar, dá tempo. Então faz só a meditação. Então a gente tem que ver muito mais as coisas como soluções e possibilidades do que como restrições. Porque essas restrições é só a gente que dá. É mais uma ilusão que só a gente cria e que, na verdade, Se eu bloqueia. não posso fazer perfeito, eu não faço. Isso é muito comum, né? Ou eu faço tudo, ou eu não vou fazer. E aí acaba não fazendo nada, não entrando no processo, não começando como pode, dentro do possível. E a cada sendo melhor, a cada dia, mas o melhor no seu trajetório, né? Na sua Você história pode de até vida. dar seu depoimento, né, Denise? Você pratica. E não melhor em comparação ao outro, né? Porque é isso. A gente tá. Eu costumo dizer que uma das questões que são trazidas pela prática é que você vai chegar num lugar que você vai fazer uma prática, que as pessoas em torno de você, algumas pessoas vão fazer o exercício de uma forma muito mais elaborada, já muito mais avançada. Tem o seu professor, que vai ser mais avançado, e que o primeiro exercício é você ficar sob controle de si mesmo, é você olhar para você e para onde você pode chegar e ir buscando a cada dia a melhor, o desenvolvimento da sua prática, né? Sem olhar para o lado, que é um exercício que a gente precisa levar para a vida, que é assim, eu quero ser melhor. Melhor que o quê? Melhor que quem? Não, melhor que ninguém. É eu buscando a minha evolução no meu percurso. Porque uma coisa que a gente traz muito, e aí traz da psicologia, né, da minha área da psicologia, é que cada um tem a sua história e que você vai se construindo no traçado dessa história. E que a comparação, ela só vai trazer sofrimento. Né? Não tem como. Quem compara, sofre. Não existe a menor. Não interessa com quem você vai se comparar. Se é com quem você considera que está melhor, se é com quem você considera que está pior que você. Mas a partir do momento que você se comparou, colocou em perspectiva em relação ao outro, se comparou com o outro, você vai sofrer.
Então, uma das coisas que eu vejo muito no processo da yoga é isso, é você se centrar em si e olhar para a sua evolução. Dia a dia, prática a prática, meditação. Quanto tempo você consegue ficar na meditação? Como é que você flui com seus pensamentos? Como é que você flui com com a prática, com as posturas? E é cada vez mais se despindo desse processo muito egocêntrico de se comparar com o outro, de ter que ser melhor que o É um outro. processo muito injusto, né? Eu vejo a comparação, não que, por exemplo, isso é uma coisa que eu luto a vida inteira. Acho que todo mundo, Todos né? nós! A comparação é muito É injusta, muito injusta. assim, porque como que um corpo que é diferente, que cresceu diferente, que vem de uma criação diferente, que o dia a dia é diferente, você vai querer dar igualdade num resultado? Ou Ninguém ali tem a num mesma história. momento? Não tem como, nem mentalmente, nem fisiologicamente, nem não tem. Então você está sendo injusto demais com você, né? E até injusto com o processo do outro que chegou ali. E por que que ele chegou ali? Então, às vezes uma pessoa que chega e, por exemplo, não consegue fazer uma postura dessa bem exuberante, aprimorada, e outra pessoa consegue. Isso não quer dizer nada, porque às vezes essa que consegue, ela simplesmente tá lá porque tem uma facilidade física, mas ela não respeita o processo, ela não se respeita, ela não tem, não sei. Ela às vezes nem tem os outros elementos que são transformadores, ela apenas executou uma postura de uma facilidade física, enquanto outra que ainda não faz, mas consegue desenvolver, vamos voltar lá para os 8 caminhos, Uhum, né? uhum. Então, assim, os 8 passos, né? Consegue desenvolver outros aspectos que são muito mais transformadores. Então, você comparar É, aquele momento é muito e vago. quando você vai abrindo mão da competição, porque isso vira uma competição, né? Você consegue passar por outro ponto que eu vejo que é admirar. Então você vai admirar o outro que está Sim, numa postura, num desempenho, porque está treinando há mais tempo, pela história de vida dele, mas ele já atingiu um momento que você diz, olha, eu quero um dia chegar assim, mas num processo de admiração. Então, qual é o sim. caminho? Que caminho eu tenho que trilhar para poder chegar nesse processo? E aí eu vou olhando para o meu caminho, para a minha história, para para a minha estrada, e não Uhum. e aí para dar esse salto, né? E tem que ter essa abertura, porque às vezes aquele caminho nem é seu. Então você Exatamente. nem pode ir cegamente só nisso de admirar e querer alcançar, mesmo que seja na humildade do seu processo, mas você tem que ir de uma forma que você consiga até perceber se aquele caminho é para você. Porque às vezes Uhum. não é. Às vezes a gente fica cegamente. Tá ótimo, fulano, sei lá, ganhou uma medalha. E aí eu quero ganhar também. Vou. Será? Mas será que é para você ganhar essa medalha? Por mais que você chegue lá e consiga, né? Às vezes a gente precisa chegar para ver, né? Para ter certeza que não era aquilo, né? Mas é isso, né? É tão particular que até isso assim, a gente tem que se abrir para conseguir. E como é que a gente vai se abrir? Como é que a gente vai conseguir tirar essas amarras? É silenciando, Uhum. é acalmando para você conseguir filtrar e entender o que está ali debaixo da água, enxergar o que tem lá, para justamente perceber o que é esse caminho, qual que é o seu, o que você faz que te completa de uma forma que anula a comparação, que não importa que as pessoas digam, você se sentiu pleno fazendo aquilo ali, independente se vão dizer que está errado, certo? Então, assim, a história da prática, mais uma vez, né? E desse recolhimento. Para tudo Uhum. isso acontecer e a gente conseguir perceber o que é importante, o que é verdadeiro, a gente tem que silenciar. Então, tem várias questões do nosso isolamento e barra recolhimento. Mas, qualquer situação que seja a sua, eu acredito que não deixe de ser um convite. Uhum. Você não vai ficar cego para o que está acontecendo, não. Mas é um convite. É um convite para a humanidade fazer o pratyahara, isolar um pouco, acalmar e conseguir enxergar. Então, vai ser fácil, vai ser de uma hora para outra, talvez nem seja na própria quarentena,
mas vai se abrir o caminho. É um convite para pelo menos esse caminho ser aberto para quem não foi. E não é religioso, não tem esse apego religioso. É humano, é espiritual, é você, né? É do seu ser, assim. Então. Ontem eu estava lendo um artigo sobre como estratégias, né, para melhorar a saúde mental nesse processo de isolamento. O que foi feito na China? Quais foram as estratégias que eles desenvolveram para poder cuidar da população no momento de quarentena, no momento de isolamento? Eles desenvolveram várias estratégias. E dentro dessas estratégias tem o mindfulness, tem a meditação. Então, tá lá dentro, né? Enquanto a pessoa está na quarentena, depois que a pessoa sai da quarentena, porque o que a gente está vendo, o que os estudos estão mostrando, é que o processo continua depois da quarentena, né? Então, a ansiedade, estresse pós-traumático, vários processos vão se estabelecer e perdurar até por anos pós-quarentena. Então, como é que a gente cuida disso enquanto está nesse processo para não reverberar todos esses problemas, todas essas dificuldades, né? E dentro disso tem meditação, mindfulness, a aceitação do processo para que você consiga lidar com porque a meditação, a gente fala assim, que na maior parte do tempo a gente faz uma prática meditativa. Porque a meditação em si, a atenção plena, contemplação plena de algo que você se propõe, ela não é fácil. A maior parte do tempo a gente não alcança. Mas tá errado, é ruim? Não. Porque é aquela história, a gente vai praticar. E só a prática já traz inúmeros benefícios. Então, é o percurso, é o caminho. E dão vários nomes para isso. Mas tudo é uma essência só, que de várias técnicas. Você vai encontrar até. Não definam uma aula de Hatha Yoga, uma aula de Ashtanga, uma prática, né, dessas físicas, ou meditativas, ou de mantras, por uma experiência. Porque existem tantas técnicas que você, uma hora, se identifica com alguma. Aí depois que você quebra várias amarras daquele processo, você começa a gostar de outras que você achava que nem gostava. Já vi que fez na primeira aula de Ashtanga e, ai, não sei, ficar ali sozinha e o professor não estava ali me dizendo o que fazer toda hora, não sei, sabe, deu um pânico na pessoa, a pessoa não gostou. Aí foi pro Hatha, adorou. Aí quando eu vi, ela já estava indo para Ashtanga. Então, assim, são momentos, são processos e tudo faz parte, assim, desse cessar e de buscar essa contemplação plena, porque quando a gente consegue, alcança essa contemplação plena daquilo que a gente se propõe, o nosso corpo vibra diferente e por isso as meditações e mantras em conjunto são tão importantes e a gente consegue externalizar, emanar mesmo aquilo que a gente está contemplando. Tem meditações de cura que estão sendo muito feitas por alguns espaços para agregar pessoas e estarem vibrando nessa mesma frequência. Tem meditações de amor, de paz, e aí cada espaço, o professor vai com suas propostas. Mas é com essa intenção do que a gente vai conseguir vibrar. Pode ter certeza, se alguém já chegou no ambiente, chega outra pessoa e você, ai, eu saí tão cansada. Eu saí, às vezes até uma consulta, você fica, nossa, essa consulta parece que eu passei o dia trabalhando. Mas é porque suga energia sua. Porque você precisa doar algo de você para aquela pessoa, fora que ela já chega sugando sem você nem fazer nada. Porque existe essa troca. Como também chega, você tá super mal e chega uma pessoa que você adora e ela tá bem, tá no alto astral, quando você vê, você já esqueceu o problema. Então, se isso minimamente acontece ali no nosso dia, mesmo sem a gente perceber, imagina isso potencializado com a intenção, várias pessoas pensando ao mesmo tempo e internalizando isso ao mesmo tempo, a vibração é outra. Então, é muito importante. É muito importante você começar, nem que seja com a meditação. E existe uma coisa já mais popular, chamada, que também é mantra, mas que são os Ho'oponoponos, Sankalpa, que a gente fala, que é uma afirmação, uma frase curta, é até uma dica, uma frase curta, positiva, de algo que você deseja contemplar e deseja que aconteça, seja naquele momento, ou naquela semana, ou para a vida inteira. E aí você fica repetindo ela mentalmente durante
período de tempo que você tiver disponível, na sua própria meditação, pode ser. Por exemplo, eu sou luz. Tá. Eu. A gente tá quase terminando. E aí, Então fica essa dica. terminar. E aí minha proposta eu queria essa, a gente se despedir e aí encerrar ou com uma meditação, né, bem curtinha, a gente não dá tempo, porque falta só 5 minutos, senão o Instagram derruba a gente. Quando faz 1 hora, o Instagram derruba. Ou um mantra, algo para a gente encerrar essa live. Eu queria agradecer muito, acho que foi ótimo, adorei essa conversa. Passaria assim horas conversando com você sobre isso. Dá pra passar uma tarde inteira, o dia inteiro, mas né, a gente não consegue. Eu queria agradecer, falar que a Joana está com a gente lá no Armazém, ela tem várias, tá dando aula com a gente online, e também tem o Instagram dela, que ela está sempre colocando práticas de meditação, de yoga, então a gente pode olhar e aproveitar disso nessa quarentena. Obrigada. Eu agradeço mais a oportunidade, assim, eu me sinto até lisonjeada, mas também com aquele, né? Ai, meu Deus, porque é um tema tão importante, tão vasto. Isso que a gente fez hoje foi uma palhinha para tentar dividir tamanha. É um caminho de vida. Então, assim, é um guia de atitude diária, de estilo de vida, como a gente falou. Então, é muito complexo a gente trazer para 1 hora de conversa, né? Por isso que dá essa vontade de ficar, porque tem vários detalhes ricos, tem cursos de várias horas só disso. Então, para explicar cada tema, cada particularidade. Então, muito obrigada por todos que participaram também, que ouviram. Espero ter colaborado de alguma forma. Estou à disposição, seja através do Armazém, através de mensagens, para a gente trocar ideias e se ajudar. Vamos fazer, então, como a proposta que eu falei, que é bem legal, o Ho Oponopono é um mantra havaiano, e tem um que, no início, quando eu comecei a praticar, me chamou muita atenção. Ele é a frase assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Eu acho que para esse momento ele é muito significativo. São frases isoladas, entrego, palavras, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Existem uns gestos que a gente faz assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, vamos fazer... Quantos minutos a gente tem? A gente tem 2. Vamos fazer a repetição juntos de 3 vezes desse mantra, fazendo os gestos, se possível, fechando os olhos, pra gente... E você toma suas reflexões sobre essas palavras, como elas afetam em você, o que elas te trazem. E você pode estar fazendo isso constantemente, todos os seus dias, por mais tempo, não só 3 vezes, na sua meditação, certo? Então, une as mãos no centro do peito, fecha os olhos um pouquinho, destrava os dentes, relaxa a face do rosto. Inspira bem fundo. Exala bem devagar. Mais uma vez. Exala devagar. Se quiser, mantenha os olhos fechados. Se não, pode abrir. Vamos fazer juntos. Mãos à frente, unir. Você repete mentalmente ou verbalmente. Entrego. Entrelaça os dedos e acolhe. Confio. Aceita. E agradeço. Mãos no centro do peito. Mais uma vez, inspira. Exala. Entrego. Confio. Aceito. E agradeço. Respira profundamente. Exala. Mais uma vez, entrego. Confio. Aceito. E agradeço. Que sejamos sempre gratos pelo nosso presente, pelo nosso agora, por tudo que temos, por tudo que somos, por todos à nossa volta, pela nossa vida. Gratidão, gente.
Que o divino que há em mim saúda e reconhece o divino que há em todos vocês, que vocês também possam se reconhecer divinos. Um bom dia. Bom dia, gente. Obrigada, Denise. Obrigada eu. Beijo. Um beijo.